O Via Justiça de hoje é sobre o direito dos animais que estão em discussão no Congresso Nacional neste ano de 2019. Em fevereiro, foi relançada a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Animais. Nossos convidados de hoje, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Edna Cardoso Dias, especialista em direito dos animais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Vários projetos estão em discussão no Parlamento Nacional neste ano. O projeto de lei do Senado, PLS 470, amplia a pena por maus-tratos a animais, que hoje é de 3 meses a 1 ano, para 1 a 4 anos de detenção. A autoria é do senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá. Desembargador, doutora Edna, como ver esse agravamento da penalidade? Bom, esse agravamento da penalidade é bastante importante. Porém, segundo outro projeto, que é o 631, que é o Estatuto dos Animais, na sua justificativa, o substitutivo do senador Anastasia argumenta que a pena deve aumentar, mas nem tanto. E ele pede, então, de 1 a 2 anos, considerando que a parte educativa é a mais importante e que a pena em relação aos maus-tratos dos animais deve ser mais educativa do que punitiva em a detenção da pessoa na cadeia. E aumenta para contrabalançar a multa e também aumenta as penas administrativas, privando a pessoa de ter posse ou guarda de animais durante vários anos e apreendendo os animais que são submetidos a maus tratos. Isso no projeto Estatuto dos Animais. E o senhor, desembargador, é a favor ou contra esse agravamento da penalidade? Eu concordo plenamente com a doutora Edna, minha colega de doutorado, militante aí com conhecimento de causa, né, na questão da proteção dos animais. Em qualquer setor da vida e também nesse tema, eu acho exagerado endurecer a legislação penal, até porque pela experiência prática o Brasil já tão assolado pela violência urbana e agora também pelos escândalos de corrupção. Você criar mais crimes, a polícia, a justiça já estão atarefadas, né? Então, em certo sentido, você endurece a lei, ela acaba não tendo efetividade. O que terá realmente efetividade é educar o povo para a causa. A proposta foi enviada em dezembro para a Câmara dos Deputados. Ela também aumenta a multa, que vai variar de 1 a 1.000 salários mínimos para o estabelecimento comercial conivente com as agressões. E poderá ser aplicada mesmo em caso de omissão ou negligência do estabelecimento. Doutora Edna, há exagero em 1.000 salários mínimos? Eu acredito, inicialmente, que penalizar os estabelecimentos é uma coisa positiva. E a multa deve ser proporcional, evidentemente, não só em relação ao delito cometido, como a economia do estabelecimento, mas acredito que mil salários mínimos é um pouco exagerado, mas acho muito importante que esse estabelecimento seja realmente multado. E o senhor, desembargador, como vê? Como várias legislações punitivas, há uma gradação. Bem lembrada pela doutora Edna, nós vamos levar em conta a natureza do delito, a gravidade dele, consequências e a capacidade econômica. Eu lembro aquele caso do cãozinho morto por um segurança de um grande supermercado, né? Eu acho que um supermercado de grande porte e um caso de tão grave repercussão como aquele, o valor máximo é até razoável naquele caso concreto. Esse caso é que motivou, né, esse aumento da pena. Vamos lembrá-lo, doutora Edna, como que ele aconteceu? Sim, foi a cadela Manchinha, que foi morta na porta do Carrefour de Osasco, São Paulo. E a notícia viralizou na internet, houve grande comoção internacional, vários políticos se manifestaram sobre o assunto, como vários segmentos sociais, e foi importante essa divulgação, porque motivou levar ao Legislativo e aos poderes públicos a discussão sobre uma política de defesa animal e uma modernização da legislação e das penalidades previstas atualmente.
Há políticas públicas no Brasil para de defesa dos animais? Ainda não. Existe a Lei de Crimes Ambientais, que defende os animais, porém apenas na área penal, e ainda não existe, inclusive, a penalização administrativa, falta políticas públicas nos órgãos executivos. Tanto que na Lei de Crimes Ambientais, que prevê também infrações administrativas, na divisão que houve de competências e o pacto que o IBAMA fez com o Estado, foi retirado da questão a proteção animal, e nós esperamos que o secretário de Meio Ambiente estadual reveja isso, incluindo nas atribuições do Instituto Estadual de Floresta, esta competência para nosso Estado. Quer falar sobre isso, desembargador? Políticas públicas tem algo a ver também com a educação, que o senhor está defendendo, o senhor é doutora Edna. Eu acredito que temos que alinhar os entes federativos, a União, os estados e também, e sobretudo, até os municípios, né? Porque os animais vivem nas cidades. Então, nós temos questões muito graves. Cidade interior, aquele cavalo que puxa a carroça a vida inteira e depois é abandonado pelo dono, né? E nesse ponto eu queria lembrar também um fato muito positivo, que foi a edição em 2018 de uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária, o Conselho Federal, né? E ele criou um verdadeiro, vamos dizer assim, entre aspas, código de defesa dos animais contra abandono, maus tratos, etc. Todo médico veterinário que na sua atividade constatar uma situação de maus tratos ou abandono deverá notificar os órgãos responsáveis pela punição. Aumento de pena para casos de zoofilia, ou seja, quando há atos sexuais com animais. É o que prevê o projeto de lei da Câmara PLC 134, do deputado Ricardo Izar, do Partido Progressista de São Paulo. O PLC aumenta a pena para 1 a 4 anos de detenção. Doutora Edna, como analisar a zoofilia como agravante da pena? É totalmente inaceitável, é uma coisa absurda, e eu acho que neste caso essa pena de 1 a 4 anos cabe, que é totalmente inaceitável esta prática. Um outro projeto de lei do Senado aumenta a pena para reincidentes. É o PLS 396 de 2015, do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Como analisá-lo, desembargador? Reincidentes. O próprio Código Penal, para os crimes em geral, ele já estabelece essa agravante, né? O agravamento da pena em caso de reincidência. Talvez até com a intenção boa, né? De proteger ainda mais os animais, o projeto do ilustre senador esteja prevendo um agravamento ainda maior do que o Código Penal. Mas eu acho ruim do aspecto de sistema legislativo, porque se você já tem um tratamento genérico no Código Penal, se você começa a criar sistemas diferenciados, isso aí vai criar prolongamento nas discussões processuais, né? Os processos não andam. Qual lei que vai aplicar? O Código Penal, a lei especial? Isso é ótimo para a defesa, né? Ficar procrastinando com discussões dessa natureza. Mais um projeto de lei do Senado em defesa dos animais, PLS 358 de 2018, de autoria do então senador Hudson Leite, do PV de Roraima. Proíbe o comércio indiscriminado de animais de estimação em locais públicos e fora de lojas autorizadas. Doutora Edna, comercializar é contrário ao direito dos animais? Bom, o comércio não é proibido, porém ele precisa realmente ser regulamentado. E uma grande reivindicação na área dos direitos dos animais é que se termine esses criadouros de quintal, essas vendas de animais na esquina, que eles sofrem muito maus tratos, muitos estresses. Inclusive aqui em Belo Horizonte é preciso que o prefeito sancione um projeto que tramita na Câmara e, como muito bem lembrou o desembargador, a questão dos cavalos precisa ser resolvida em todos os municípios e substituído por métodos mecânicos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Houve a Justiça e os projetos de defesa dos animais em discussão no Congresso Nacional este ano. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Edna Cardoso Dias, especialista em direito dos animais. Desembargador, vamos falar sobre um projeto Terapia em Hospitais. É o projeto de lei do Senado 68 do ano passado, 2018, do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Ele permite a presença de animais para tratamentos, de animais de estimação, para ajudar no tratamento das pessoas doentes. Quais as implicações desse projeto? Como é que o senhor vê-lo? Eu acho que tem que ser um projeto com uma tramitação muito estudada, muito através, inclusive, das chamadas audiências públicas, né? Que os órgãos legislativos já fazem, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando toma decisões importantes que dependam desses conhecimentos técnicos. Então, você convocaria os conselhos profissionais especializados, professores universitários, entidades, de defesa dos animais e outros temas envolvidos, para que opinem e o legislador faça a lei amparado em conhecimentos técnicos absorvidos de todos os setores interessados. Porque afeta a questão da infecção hospitalar, né? Pois é uma coisa muito delicada. Os animais, eles são domesticados, domesticáveis, muitos deles, fiéis amigos dos homens, o cachorro, o gato, mas eles também são transmissores de micro-organismos que causam doenças, Isso é um tema realmente que tem que ser tratado com muito cuidado e muita atenção pelo legislador. Vou mostrar agora para os telespectadores este livro aqui da doutora Edna Cardoso Dias, A Tutela Jurídica dos Animais, uma edição de 2018. Aqui é a tese da doutora Edna Cardoso Dias, tese de doutorado em Direito. Vamos falar um pouquinho sobre o livro da senhora, doutora Edna, e perguntando qual que é a natureza jurídica dos animais hoje. Então, começando pelo livro, em 2000 eu defendi a tese de tutela jurídica dos animais junto ao UFMG, que foi a primeira tese de doutorado tratando do tema direito do animal. E foi reeditado nesse mesmo ano de 2000 e agora é uma reedição que está na Amazon, versão 2018. E essa tese, a importância dela é porque, tendo sido a primeira, ela foi levada, essa discussão foi levada ao mundo acadêmico, dando início à construção de uma teoria do direito dos animais e rumando para uma autonomia deste ramo direito animal, que hoje está atrelado ao direito ambiental e administrativo, penal, civil e outros. Em relação à natureza jurídica dos animais, atualmente no Código Civil existem as relações jurídicas, são regidas pelo Código Civil, que tem as pessoas e os bens. Então, os animais estão no capítulo de bens e hoje, nós, já que estamos falando de projetos que devem ser aprovados, nós temos o projeto 351 de 2015 do senador Anastasia, que propõe alteração do artigo 82 para declarar que os animais não serão considerados coisas. Qual é a importância disso? Que existe uma conceituação dentro da doutrina do direito que coisas e bens são diferentes. Que enquanto as coisas têm sempre valor econômico, os bens podem ser especialmente protegidos, como já acontece com a fauna silvestre. Outro projeto de importância nesse sentido é o projeto do deputado Ricardo Izar, 6799 de 2013, que fala que os animais são sujeitos de direitos personalizados e que será incluído, quando aprovado, na lei de crimes ambientais, na área dos crimes. Hoje nós já temos vários países que mudaram a natureza jurídica dos animais, como França, Áustria, Suécia, Portugal, para reconhecer que os animais são seres vivos e não são coisas. Porém, aqui no Brasil ainda está tramitando, não foi aprovado, é urgente, tendo em vista, inclusive, que os animais, pela ciência, são reconhecidos como seres sencientes na Declaração de Cambridge desde 2012. Seres sencientes, explicar para o telespectador o que significa isso, essa palavra, Por que a aplicação dessa palavra, desembargador? Seres sencientes. Os animais também têm sensibilidade, sentimento,
quem tem um cãozinho doméstico, eu tive na minha infância, quantos de nós tivemos, né? Ou um gato, próprio cavalo, ele reconhece o dono, ele sente falta quando o dono se ausenta por muitos dias, ou até mesmo falece, né? Tem aquele filme famoso de uma história real, o dono de um cachorro faleceu e esse cachorro ficava ali no cemitério até o fim dos dias de sua própria vida, né? Então, realmente, eu sou favorável a essa tese da doutora Edna. Eu tenho, inclusive, a primeira edição do seu livro, já vou adquirir a atualizada, porque realmente esse tratamento de animais apenas como coisas, né? Objetos, coisa que a gente faz e desfaz como queira, ela é muito nociva à própria ideia de meio ambiente e de o animal como ser senciente. E está até em discussão também a questão quem ficam os animais de estimação no caso de divórcio. Exatamente, isso é uma coisa que hoje nas varas de família tem se tornado muito comum. O afeto aos animais é tão grande por parte de um casal que separa que o juiz tem que decidir com quem ficará a guarda, o direito de visita, né? Guarda compartilhada. Doutora Edna, como ver a criação em fevereiro da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Animais no Congresso Nacional? É muito importante essa frente parlamentar e para concentrar o assunto na mão de vários deputados e vários senadores para que ele tenha mais força, porque quanto mais numerosos forem os legisladores favoráveis à causa animal, mais cedo a legislação vai se modernizar. Agora, outra coisa que a gente tem que lembrar, já que falamos dos animais como sencientes, é a emenda 96 de 2017, que alterou a Constituição, porque hoje os animais estão protegidos pela Constituição, tendo esse direito fundamental a não serem submetidos à crueldade. E alguns deputados, a pedido de pessoas que promovem a vaquejada ou rodeios, fizeram uma emenda dizendo que quando for uma questão cultural ou quando for uma questão esportiva, não serão considerados maus tratos algumas práticas. Eu sou totalmente desfavorável a essa emenda, tendo em vista que se existem dois artigos na Constituição, um que defende a cultura e outro que defende os animais, o direito à vida tem que ser anterior ao bem imaterial. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a defesa dos animais em discussão no Congresso Nacional neste ano. Participando do programa, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Edna Cardoso Dias, especialista em direito dos animais. Pergunta agora para o senhor desembargador, a questão da vaquejada, como que o Supremo decidiu? Num primeiro momento, houve uma decisão liminar proibindo a prática da vaquejada, porque você maltrataria o boi que participa, né, os bois que participam dessa tradicional festa, muito comum, sobretudo na região nordeste do Brasil. Mas, posteriormente, o próprio Supremo liberou a prática dessa tradicional atividade, cultural, né? Mas com limitações. Vão continuar fazendo, mas com menos sofrimento, apertando menos a barriga do animal na hora de puxar lá o rabo do animal, evitar fazê-lo com muita força, de modo a evitar fraturas, etc., né? Essa questão, em geral, ela tem que ser tratada assim, ponderando valores em conflito, né? É o que a doutora Edna falou, dos valores constitucionais. Um grande filósofo americano do direito, que era o Ronald Dworkin, ele falava que nós, juízes, às vezes nos deparando com os head cases, né? Os casos difíceis, pesados, e o juiz tem que ser um verdadeiro Hércules para poder
botar os valores em conflito na balança e decidir para onde vai pender. Então eu acho que essas decisões elas vão contribuindo para desafrouxar os absolutismos de visões, né? E quem sabe até estimular que a própria prática cultural ou religiosa que use animais vá substituindo a utilização do animal a partir de um uso menos nocivo por outros meios, né? A Igreja Católica usa o pão e o vinho no altar, né? E na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê que se usava um cordeiro vivo que era sangrado, né? E com o passar dos tempos, aquele cordeiro vivo foi substituído pelo vinho e o pão. Doutora Edna, o abandono de animais já é tipificado como crime? Atualmente não, mas está previsto no Estatuto dos Animais, que eu já mencionei aqui, que está tramitando no Senado Federal. Corridas de cavalo. As corridas de cavalo... Como situar em face do direito dos animais? Bom, as corridas de cavalo ainda não são consideradas crimes, porque os cavalos são bem tratados, porém muitas pessoas elas duvidam dos bons tratos do cavalo, mas geralmente os cavalos são muito bem tratados, têm um preço muito caro. Já as corridas de greyhounds, que houve uma tentativa aqui no Brasil de introdução, elas foram rejeitadas, porque além de ser contra a nossa cultura, envolve muitos maus tratos no treino e durante a criação desses animais. Passarinho em gaiola pode, desembargador? Pode ser criado em gaiola? Não, agora há uma ação muito intensa e sobretudo, esses pássaros mais raros, né? E a Lei 9.605, inclusive, pune como crime a comercialização, o tráfico, né, desse tipo de animal. Eu acho que o mais bonito, e eu vejo isso em muitas casas do interior, propriedades rurais, as pessoas estão mudando a mentalidade. Em vez de engaiolar os pássaros, você coloca ali uns viveiros abertos, né, fornecendo água, o alpiste ali, e eles vêm, é tão bonito, né, o pássaro chegar ali, o beija-flor, o canarinho, e deixem-os soltos, né? A natureza ela é muito bonita quando a gente vê os animais livres, né? São Francisco de Assis trazia os animais na gaiola da bondade e não na gaiola física. Doutora Edna, quem mais desrespeita o direito dos animais no Brasil? Eu acho assim que em vários segmentos, em várias atividades, eles são desrespeitados. Algumas atividades dão maiores oportunidades de desrespeito, como na produção de alimento, na experimentação animal para medicina, para teste de toxicidade de produtos que são vendidos. Também há muito maus tratos na exploração dos cavalos, que são usados como animal de tração, e são assuntos urgentes a serem tratados, principalmente os cavalos e as carroças. Urge que sejam substituídos, que os carroceiros sejam treinados para novas profissões e habilidades e que se usem motos e cavalos de lata. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. O senhor começa, desembargador. Eu falei agora há pouco de São Francisco, minha terra, São João del Rei, a sua mais bela igreja é de São Francisco de Assis. Eu sou devoto, fervoroso deste santo, então aprendamos com ele, né, a tratar toda a natureza como nossos irmãos, o irmão Sol, a irmã Lua, os nossos irmãos animais, né, seres sencientes. A senhora agora, doutora Edna, o que falta para aperfeiçoar a legislação ou está indo no bom caminho? Então, o que falta para aperfeiçoar é uma vontade política e também uma participação popular maior. E como o desembargador falou, envolvido nos nossos sentimentos, o amor e a solidariedade, a fraternidade seriam as forças propulsoras para que a modernização da legislação possa acontecer, com apoio da mídia, das redes sociais e da sociedade como um todo, e do mundo acadêmico. Muito obrigado, senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Rogério Medeiros e com a advogada Edna Cardoso Dias. Anote aí o nosso e-mail para contato viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.